Fala, galera, começando agora com o maior carinho do mundo, e agora é o primeiro, hein, o lançamento, que é o Life 30 Cast. É um podcast onde você vai ouvir sobre saúde integrativa, sobre medicina, sobre fisioterapia, sobre treinamento, muita coisa sobre saúde. E um pilar muito importante pra gente também, que é o business. É o business da saúde. Não é só fazer saúde, né, meu irmão? Tem que falar sobre negócios também. E para abrir aqui esse podcast, para mim eu fico muito feliz. No meu ponto de vista, eu já falei isso para ele, todo evento que eu faço, ele vai, mudo data para esse bicho estar presente no evento. É um dos melhores médicos do Brasil e uma felicidade muito grande. Você que é de Campo Grande não sabe, ele é daqui, cara, é da nossa terra, é do Mato Grosso do Sul, doutor Emanuel Neto. Então eu vou pedir, doutor, não tem como eu começar a falar sobre suas especialidades, tudo que você estudou, e eu sei da sua história, sei a história do seu pai. Fala um pouquinho, cara, quem que é o Emanuel Neto antes do doutor Emanuel Neto? Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado, Éder. É um grande prazer estar aqui, abrindo esse podcast, esse grande projeto, que eu acho que vai mudar a vida de muita gente, vai inspirar muitas pessoas, né? Então, respondendo a sua pergunta, o Emanuel nasceu em Niterói, no estado do Rio, e era uma criança muito ligada ao pai dele, né? E chamava Emanuel também. Ele não era médico, ele era engenheiro. E quando esse menino tinha 6 para 7 anos, o pai faleceu de forma súbita, né? Então ele teve um infarto fulminante, ele fumava muito. E de repente, esse filho muito ligado ao pai ficou sem o pai. E aí, um tio que era médico, com pena talvez de mim, eu acho que foi isso, ele me chamava e me levava na casa dos pacientes para ver os pacientes. Ele era cirurgião e logo depois ele fazia o pós-operatório, as visitas, Acompanhava ali. acompanhando as pessoas na casa dele. E aquilo me inspirou, sabe? Eu falei, nossa, que coisa bonita, né? Que não é só atender, ele vai lá depois, cria um vínculo, Então aquela pessoa fica especial para ele, e aquele médico que virou o médico da família. Então quando eu estava mais ou menos no segundo ano, segundo grau, eu decidi, eu falei, vou fazer medicina, né? Só que todo mundo falava para mim assim, seu pai foi o melhor cara que eu conheci na vida. Um cara muito bom, ele teve muito sucesso, ele ajudava todo mundo. E eu falava assim, ué, minha mãe mesmo virar para mim e falou assim, seu pai não tinha defeito. Eu falei, mãe, todo mundo tem defeito, né? Mas eu, de fato, eu queria ser um pouco desse homem que todo mundo fala para mim que era maravilhoso, que venceu na vida, que não tinha defeito, que ajudou todo mundo, né? E comecei, acho que estudar igual um louco, sabe? Eu fazia muitas vezes mais do que o necessário, a grade curricular, eu queria fazer cursos extras. Isso no ensino médio. Isso já no ensino médio, eu queria fazer eu fazia curso de oratória, eu fazia leitura dinâmica, datilografia, tudo que não precisava eu queria estudar, eu queria entender, sabe, umas coisas. Então, aí na faculdade, a mesma coisa. E fui pegando monitoria, monitor disso, daquilo, fui tentando me destacar, assim, desde cedo, porque minha mira era um cara de muito sucesso, que faleceu aos 40 anos, já com muito sucesso mesmo. E, engraçado, né? Fui fazer clínica médica. Na época eu tinha 2 professores que eram como aquele cara House, sabe? Aquele seriado. E ele fazia diagnóstico dificílimos, assim, sabe? Até essa época em que eu fiz internato com esses 2 professores que faziam esse diagnóstico, eu queria fazer cirurgia. E aí, eu falei, é isso que eu quero. Nossa, esse diagnóstico. Nem existia série, né? House na época. Mas eu queria ser esse cara, esse House, por exemplo. E imagina, para eu contar para o meu tio que eu não ia fazer mais cirurgia, né? Eu queria clínica médica, eu queria investigar, fazer diagnóstico difícil, resolver o problema, ser aquele médico de confiança, porque lá no Rio de Janeiro tem muito essa cultura. Você tem o seu médico e ele que encaminha para o especialista, volta aqui para mim, ele comanda o processo e é muito valorizado, né? E aí eu fui muito sem graça, fui conversar com meu tio, claro que ele se decepcionou um pouco, mas ele entendeu e eu acho que hoje ele tem muito orgulho do médico que eu me tornei, né? E fui fazer clínica médica, como o House, residência, né? Uma especialidade de clínica médica.
E nem queria fazer nenhuma outra subespecialidade, né? Mas, faltando uma semana para eu ter a prova de residência das outras especialidades mais aprofundadas, eu fui conversar com um professor, um desses ídolos lá de clínica médica. E aí eu falei, professor, se eu tivesse a oportunidade, o senhor faria uma especialidade? Aí ele falou assim, senta aí, meu filho, que eu vou te contar a rotina. E aí ele explicou que ele acordava 4 horas da manhã, chegava em casa 9h30 da noite e ainda ia estudar os casos, quer dizer, ele não tinha vida. Então ele falou assim, sim, eu faria uma especialidade. Aí como aquilo quase que caiu meu mundo, e eu falei assim, então eu vou fazer uma especialidade. Faltava uma semana para fechar. Aí eu parei, pensei, falei, eu quero fazer algo sistêmico, que entenda as conexões entre o corpo todo e tal. E eu acho que eu tive uma escolha muito acertada, que é a endocrinologia. Os hormônios conectam tudo no nosso corpo, né? Então eu acabei fazendo clínica, depois endócrino, e acabei conhecendo a mãe dos meus filhos, né? E vim para Campo Grande. Chegando aqui, eu atendendo como endócrino, eu via que eu estava ajudando as pessoas como especialista, mas não tão profundamente, talvez, como eu gostaria lá no meu coração de ajudar. Então eu ajustava a dose dos hormônios tiroidianos, insulina, mas eu vi que as pessoas não ficavam muito bem, assim, eu não estava atuando tão profundamente na vida daquela pessoa. Eu falei, deve ter algo a mais. Então, eu falei assim, eu vou procurar saber. Eu chego pessoas para mim tomando vitaminas e minerais, falando de alimentação, e eu nunca tive nada disso na faculdade. Então, eu vou procurar fazer uma pós-graduação nisso, vou estudar a mais, vou expandir meus horizontes, né? E aí, foi assim. Aí comecei com a nutrologia, depois com a ortomolecular, nutriendocrinologia funcional, homeopatia, medicina integrativa, gerenciamento das doenças associadas ao envelhecimento com o Dr. Laí, e várias outras, inclusive até recentemente a medicina regenerativa, tá? E aí a gente vai caminhando e vendo que quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa estudar. Muito, né, doutor? Muito legal. E nesse processo, eu tô em Campo Grande aqui 2016, não, 15, que eu cheguei. Eu conheci com você ali logo naquele período. E você, cara, tava concursado, Tribunal de Justiça. Justiça Federal. Justiça Federal. Justiça Federal, exatamente. E ali nós tivemos um primeiro contato, falamos um pouquinho, que eu estava trabalhando lá com... porque a área da saúde hoje, ele é como a medicina integrativa, né, cara? Ele tudo se integra. Eu lá fazendo exercício, nós conversamos sobre uma possibilidade de aplicar parte do nosso programa lá, na época, ao ar livre, com o seu trabalho. E eu lembro que você falava, cara, eu quero sair desse concurso. E eu lembro que você falava de um número, a gente até falou no bastidor aqui, quando eu tiver 3 meses de agenda, eu saio do meu concurso, 3 meses de agenda lotada, 3 meses de espera, e é difícil hoje, 3 meses de espera para um médico, precisa ter um nome para chegar nesses 3 meses, precisa ter mercado. Como que foi esse processo, Manuel? Como foi a decisão e como que foi a transição disso? Então, quando eu cheguei a Campo Grande, logo assim, foi uma cidade que me recebeu muito bem e eu comecei fazendo atendimentos na prefeitura, né, com posto de saúde, e logo assim abri um concurso para a Justiça Federal, tinha uma vaga só e deu certo, deu passar nesse primeiro lugar. Comecei, foi um lugar maravilhoso para mim. Só que eu costumo dizer que o serviço público é quase como uma amarra, né, que é uma segurança, mas também te limita um pouco no seu desenvolvimento pessoal, em tudo que você tem de potencial para crescer, né? Então, eu ficava lá e eu ficava pensando, nossa, tem muita gente esperando a agenda. Nas semanas que estava muita procura, eu ficava preocupado. Nossa, eu estou aqui, podia estar atendendo, né? E fazendo essa medicina que eu tenho muita paixão. E comecei a pensar na possibilidade. Mas aí você pensava assim, meu Deus, e se acontecer alguma coisa comigo? E a aposentadoria? A insegurança, né, cara? Hoje, todo empreendedor, ele vive com medo, né? Não tem como. Quem não empreende, não entende. Porque você vai fazer... Qualquer decisão que você toma envolve muita coisa. E pra quem tem família, né, irmão? Pra quem tem filhos, a decisão, ele pesa onde? Pesa dentro de casa. E aí, Manuel? Você tomou a decisão, vou sair. E no momento de saída, como que foi, cara?
O difícil foi tomar a decisão. Eu lembro que eu fiquei, assim, ó, uns 3 anos, talvez, pensando nisso, antes de realmente tomar a decisão. Mas o que talvez tenha me feito tomar a decisão foi me cuidar, me tratar e tentar me libertar das amarras mentais, que no fundo é uma amarra mental que você tem, que você acha que você depende daquilo. E na verdade não depende. E eu ficava com essa insegurança. E a partir do momento que eu apliquei em mim o que eu faço hoje com os meus pacientes, parece que a decisão foi: por que eu não fiz isso antes? Eu estava até falando para você que uma semana depois de ter saído, pedido exoneração de um cargo assim muito cobiçado, inclusive por todos os médicos, eu falo que é o melhor emprego para médico. Você trabalha algumas poucas horas por dia e tem um salário muito bom. Depois de uma semana, parecia que tinha 5 anos que eu tinha saído de lá. É engraçado. Eu falei, parece que eu não lembrava mais quase. Apesar de eu ter muita gratidão por lá e das pessoas, todos os amigos que eu fiz lá, e das obras que eu fiz, porque eu plantei, de todas as palestras, de todos os ensinamentos que eu deixei lá, né? Mas é engraçado que quando a gente toma uma decisão e aquilo é acertada pra gente, parece que a gente não olha mais para trás e você já vê um novo caminho pela frente. Aí você fala, por que eu demorei tanto? Né? Interessante. Sabe o que eu vejo com isso, Manuel? Assim, pessoas que é o mesmo perfil, pessoas que andam, que não olham para trás, não olham para o lado, tem uma capacidade incrível, que é de transformar um ambiente, né? Você começa a andar, tomou uma decisão, aqui às vezes é certa teimosia também, mas quando você toma uma decisão e você caminha naquela direção, é impossível dar errado, é impossível, cara, porque a energia, você pode não ter conhecimento, mas em algum momento você capta recurso, se você investir esse recurso em ajustar o conhecimento de maneira correta, não tem como, cara. Vou pegar mais um gancho do business aqui, Manuel. E hoje, cara, você tem uma clínica. Uma vez eu lembro que nós estávamos conversando, eu falei, e aí, doutor, como é que estão as coisas? Ele falou, cara, eu tô atendendo americano, pessoal da Arábia e tal. Eu falei, pô, que bacana, cara. Então é uma clínica que o core business dela é muito forte. Você percebe que existe um negócio muito grande lá dentro. De faturamento, de business mesmo, de core. Fala um pouco como que é a sensação de estar nesse momento agora e olha para trás nesse processo. Você já se via... Porque quando eu te conheci era uma clínica, quase que uma casa, né? Quando você começou ali, aqui na Furnas, né? Subindo a Furnas. E hoje, 600 metros quadrados a clínica, né? E como que é essa jogada, cara? Como que é olhar para trás e da onde eu saí, para onde eu estou e para onde eu vou? É muito interessante. Porque naquele momento que eu abandonei o serviço público lá, e lógico que antes desse último serviço público, eu tive vários outros empregos públicos. Eu coloquei em prática aquilo que eu vejo muitas pessoas falarem, que eu criei um foco naquilo e eu falei, agora isso aqui tem que dar certo. Eu vou fazer isso aqui dar certo, entendeu? Então, a minha energia focou naquilo e eu pensei, eu tenho que ajudar os meus pacientes a terem sucesso. Se eles tiverem sucesso, eu vou ter sucesso. Que eu acho que é o segredo da vida, né? Lógico. Você se colocar no lugar do outro e saber fazer o máximo pelo outro. E todo o resto é consequência. Quando você entende, você para, escuta, entende qual é o sofrimento e vai atrás de tentar resolver esse sofrimento, eu acho que não tem como dar errado. Então, olhando para trás, eu falo para você que eu não imaginava todas essas conquistas, sim. Não imaginava todo esse respeito, mas eu tinha dentro de mim que eu queria ser o melhor médico. Isso eu tinha dentro de mim. E fui buscando. E engraçado que eu não parava. Eu ia fazendo uma pós-graduação atrás da outra, estudando diariamente. Eu não me conformava em não entender alguma coisa, sabe? E eu falei, não, eu tenho que fazer um curso disso. Aí eu fazia uma lista de coisas que eu precisava fazer. E para isso, sabe, Éder? Porque a gente vai achando algumas respostas e é normal, muitas vezes, a gente querer parar e cultuar aquela resposta só. E o que eu acho, olhando para trás, o que eu fiz de melhor foi assim, não cultuar uma coisa só, foi abrir o leque, entender mais
de mais coisas. Por quê? Porque hoje eu tenho tanta ferramenta que eu consigo entender o que é mais importante, aonde que eu vou atuar, aonde que eu vou aprofundar e estabelecer uma ordem até de potência, talvez, vamos falar assim, do que mais transforma a vida da pessoa. Então eu consigo pesar isso aqui e aí eu posso ajudar mais as pessoas. E eu acho que sucesso é sobre ajudar. Quanto mais você ajuda e quanto mais você resolve o problema, mais sucesso você tem. Então, deixa de ser importante, por exemplo, o valor que uma pessoa paga para você. Porque o valor está naquilo que você entrega. O que ela recebe é outra coisa, é até incalculável. Uma transformação de vida, uma pessoa que para de sofrer, que devolve qualidade de vida, saúde para essa pessoa, eu ouço diariamente, não tem preço, doutor, entendeu? Então eu me especializei em cada vez atuar em ajudar as pessoas a se transformarem numa versão melhor de si mesmo, parando de sofrer e ajudando o corpo. Quando eu falo parando de sofrer, é mexendo na mente mesmo. Na mente, né? Tem uma... Isso eu vivi um negócio muito louco, porque fazendo um estudo bíblico lá de devocional da manhã, cara, e teve um desses momentos que eu falei, cara, Jesus deixou um comando praticamente ali, cara, que é maior é quem serve. Assim, o maior ser humano, porque ele é um ser humano, foi um ser humano, né? Carne, sangue, ossos, ser humano. O maior que já passou na Terra, cara de maior hertz possível, né? De energia, a gente vai chegar nessa conversa ainda. Ele deixou um comando, cara. Maior é quem serve. E aí eu falo pelo meu business, né? Eu creio que do business da medicina, que a gente tá falando aqui, tem muito disso também, que é o ego, né, cara? E quando eu percebi que não é sobre o meu negócio, não é sobre o quanto eu ganho, não é sobre o quanto a Life tá faturando no final do mês. Esse dinheiro que entra, ele precisa patrocinar um legado maior, inclusive o time, cara. Se o time não tá ligado no que você tá direcionando, você é o motorista do caminhão. Se você não direciona o comboio todo para a visão do negócio, para onde vai, o dinheiro pelo dinheiro, não acontece. O negócio é muito louco, né? Só quem vive esse momento, essa transformação, porque maior é quem serve, cara. Jesus foi lá, lavou os pés de 12 caras, que esses 12 caras começaram um movimento, ele separou de 2 em 2, fala, Tiago, vai com Tiago, vai para tal lugar, fulano vai para tal lugar, e dali começou um movimento que transformou o mundo. É muito louco isso, né? Porque se você entende como, e depois você começa a olhar business, negócios de outras pessoas, fala, caramba, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ou você olha e fala, cara, não tem como dar errado, porque tem muita servidão dentro, né? Isso. Servidão. Eu li um livro de Jim Collins, não sei se você já leu ele, que é o Empresas Feitas para Vencer, que ele fala do líder nível 5, né? E é engraçado que hoje nós trabalhamos com empresas, com holdings, então empresas multimilionárias grandes, a Life atende com o programa de saúde. Quando eu vejo empresas que transbordam, cara, o CEO, o chefe, o líder, ele tá num perfil de empresas feitas para vencer. Existe um perfil, é comportamental. Aí entra no que você falou, né, cara? Dentro da mente, dentro da mente. E aonde você vai agora, doutor? Ok, a clínica tá lá, tá estabilizada. Hoje, se a gente falar assim, fala uma referência em medicina integrativa em Campo Grande, dificilmente o seu nome não tá na boca de alguém aí, principalmente profissional da área da saúde. Eu sei porque eu transito, eu tenho clientes médicos da área da saúde. Doutor Emanuel é um cara respeitado pelo que faz. Mas para onde você vai? E os próximos 10 anos, cara, você consegue enxergar isso? Consigo. É assim, eu estava falando com você que quando a gente ajuda as pessoas a se transformarem, você tem vontade de replicar isso e de aumentar o alcance. Só que hoje eu esbarro numa questão que parece que é o gargalo desse desenvolvimento. Primeiro, é a formação da medicina, ela ainda é muito limitada, né? Formação à faculdade. A faculdade também.
A faculdade você aprende, por exemplo, fisiologia e bioquímica, que é para a gente usar no dia a dia, entender das reações químicas do equilíbrio hormonal, no primeiro e segundo ano da faculdade. Depois você nunca mais vê isso. Então, existe um gap, né? E existe uma medicina que hoje se chama medicina translacional, que é você pegar as áreas básicas e fazer a comunicação com a área clínica. Então, existe muita pesquisa de pessoas que estudam a fisiologia bioquímica, o funcionamento do organismo, mas elas estavam desconectadas da parte clínica. E está acontecendo as universidades independentes de fazer essa comunicação. Substâncias naturais que ajudam a saúde, intervenções no mental que mudam a vida da pessoa, que atuam no sistema nervoso autônomo, que vai atuar em todas as doenças. Então, existe um gap na formação, porque essa faculdade de medicina, ela ainda tem um viés da medicina voltada para a medicação, medicamento, remediar sintomas e doenças. Só que se a gente olhar para uma pessoa que está doente hoje, com uma doença instalada, ela passou 15, 20 anos para chegar naquele ponto e adoecer. Será que não podia fazer alguma coisa antes dela chegar nesse ponto? Então, até que a pessoa chegue aqui num diagnóstico, numa lesão anatômica que aparece na ressonância, é como se eu não tivesse autorizado a fazer nada. E as pessoas acreditam que elas só podem fazer exercício físico e cuidar um pouco da alimentação, no máximo fazer uma terapia. Mas existem muitos recursos. E eu não estou falando de dar suplemento e dar hormônios. Eu estou falando de atuar nas causas reais dos processos de adoecimento. Porque deficiência nutricional e hormonal não é causa de doença nenhuma. E isso é que tem que ser quebrado até dentro do paradigma da medicina funcional integrativa. Porque a gente tem que atuar lá na raiz do problema, que é, por exemplo, pilar número 1, estresse crônico e modelo mental. Pilar número 2, eu estou falando de hierarquia. Agora é o CEO da companhia aqui, ó, que nós estamos falando, comandante, modelo mental, estresse crônico. Se eu não atuar nisso aqui, é como se eu não estivesse fazendo nada pela pessoa. Porque aqui começa tudo. Segundo lugar, segundo pilar na hierarquia, é o terreno biológico. Toxinas, que está em tudo, na água, nas panelas, nos desodorantes, nas embalagens de Tetra Pak, no solo, tudo que você imaginar. Isso vai se acumulando dentro do organismo. Isso vai atrapalhando a comunicação entre as células, vai atrapalhando que chegue oxigênio, que chegue nutriente, que essa célula detoxifique. E vai propiciando também que coexistam infecções crônicas, tipo vírus, fungo, bactéria. Isso vai drenando a energia da pessoa. Tá? Então, esse é o segundo. Poderia até parar por aqui, porque são os mais importantes. São os causos dos outros. Aí, em terceiro lugar, está intestino e microbioma, que as pessoas botam para último, come qualquer coisa. Não. O que eu boto na boca, ele é um remédio ou é um veneno. Ou ele me dá energia ou ele me tira energia. Ou ele inflama, ou ele carrega a bateria do meu corpo. Ou ele ativa o sistema imunológico, que é errado, não precisa ativar. Ou eu acalmo o sistema imunológico e consigo ganhar imunidade, porque o centro da imunidade é o intestino. Então esse é o terceiro pilar. Quarto é suplementação vitamínica, mineral e hormonal. E as pessoas me procuram por causa desse quarto lugar aqui. É engraçado, mas é o core business do mercado, né? O mercado é esse hoje. As pessoas, o leigo busca isso, né? Por quê? Porque vem desse modelo, inclusive, do medicamento. Elas querem tomar um medicamento para aliviar um sofrimento. E, na verdade, o que acontece? O suplemento, ele ajuda sim a tirar sintomas, a melhorar a vida da pessoa. Só que ele é uma muletinha, né? Eu posso dar isso aí, se ela tiver deficiência, se estiver precisando, claro que eu posso, para aliviar a pessoa. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu preciso atuar nas causas, dentro da minha visão hoje. Senão, para mim, eu estou sendo antiético, entende? Porque eu olhei tão grande, mais a fundo, o olhar meu foi ampliado, que a minha mente não volta mais para esse tamaninho aqui. Então, se olhando mais para o micro, né? Não podemos tratar sintomas. O sintoma é um brinde para o médico, na verdade. Ele está mostrando que tem alguma coisa em desequilíbrio, que tem algo que causou aquilo. Eu vou fazer o quê? Achatar esse sintoma aqui, só abafar ele? Não. Eu vou usá-lo para investigar o que está acontecendo e ajudar o corpo a se autorregular. Isso é mais importante, tá? Muito mais. Então, na hora que as pessoas querem, qual suplemento que eu tomo, qual a dose, não sei o quê, isso eu evito muito até em rede social falar de suplemento, porque as pessoas querem receita pronta. Igual para todo mundo.
E querem só tomar suplemento e continuar sem mexer no que adoeceu ela, certo? Então, restaurar a saúde, eu falo, dá trabalho. Mas também, o que nessa vida que é muito bom, que não dá trabalho? É verdade, Entendeu? né? Criança que faz o que gosta, né? Adulto faz o que tem que fazer. Isso. Vamos por pilares, tá? Muito legal você ter falado aí do modelo mental. Você consegue, Manuel, já teve um start de tudo que você já viu, você deve ter, sei lá, um número grande de pessoas que já atendeu e um negócio muito bacana que com o tempo, e foi você um dos caras que primeiro eu ouvi falar, chama autocura, é a capacidade do corpo produzir cura. Você falou que o mais importante aí, o pilar, o CEO, é o modelo mental. Existe algo assim que te chamou a atenção, que te deu um start, falou, cara, 70% é isso, 50% é isso. Existe um modelo, um parâmetro que você pode falar aí pra galera, bicho, isso aqui tá levando a pessoa para um buraco que as pessoas não percebem. Dentro do modelo mental existe um padrão de modelo mental que pode adoecer a pessoa? Sim, e tem como você provar isso. Sabe como? Alguns anos atrás eu vi um estudo que falava o seguinte, que todas as doenças crônicas, você imaginar pressão alta, diabetes, Alzheimer, câncer, todas elas começam com uma alteração no sistema nervoso autônomo. O que é isso? É a comunicação entre o cérebro e o corpo, tá? Então... Todas elas? Todas elas. 100%. 100%. Então começa o coração a bater diferente e demora para voltar mais ou menos, que a gente chama de variabilidade da frequência cardíaca, tá? Então, pela variabilidade da frequência cardíaca, é um exame simples que você mede com um polar, um relógio que mede frequencímetro. Você consegue medir essa variabilidade da frequência cardíaca num espaço de tempo e com isso dar uma nota para a saúde da pessoa e ver como está o sistema nervoso autônomo dela. Só que o sistema nervoso autônomo, ele é escravo, ele é consequência do sistema nervoso central. E o que afeta o sistema nervoso central? Aí que a brincadeira fica legal. Que traumas, coisas que você passou ao longo da vida, informações que ficam registradas numa região do cérebro chamada amígdala cerebral. E essa região, quando você tem muitos traumas, ela fica acesa, como se fosse uma vela acesa, e ela faz conexão inibindo essa parte da frente do cérebro, que é o córtex pré-frontal. É a área responsável por decisões emocionais, reatividade, foco, concentração. Então, tudo isso fica abaixo. É a pessoa que fica ansiosa, que não consegue focar de jeito nenhum. Então, é uma das coisas só que afeta o comportamento e gera estresse crônico são registro de trauma. Por que o registro também faz isso no corpo? Na hora que eu tenho um trauma, meu corpo tenta se adaptar para sobreviver. E é mais ou menos assim, você já deve ouvir falar. Quando uma emoção não é bem processada, quem vai pagar é o corpo. Certo? Por quê? Porque eu tentei me adaptar àquela situação, aquele trauma que eu passei, e aí eu vou fragilizar o local para manter o todo funcionando. Mas quem disse que esse todo fica funcionando perfeito? É uma adaptação que, no fundo, é desadaptativa. E aí eu gero o que se chama de distresse, que é um estresse crônico disfuncional que atua nesse sistema nervoso autônomo, que vai fragilizando os órgãos, sobrecarregando, vai deixando a pessoa em estado de alerta. Esse estado de alerta, ele gera, de uma forma rápida, assim, para você entender, 3 coisas, consequências. Eu deixo de fazer sono reparador, porque se eu estou em estado de alerta, se eu tenho que correr de um leão, para que eu vou dormir? Se eu tenho que correr de um leão, para que eu vou fazer digestão? Para que eu vou digerir direito a comida? Eu paro a produção de ácido estomacal e eu passo a ter refluxo, porque existe uma deficiência relativa de ácido entre o estômago e o esôfago. Essa comida fica muito tempo ali, ela fica voltando no esôfago, não ativa direito a enzima digestiva, inflama meu intestino, inflama meu fígado, altera a flora intestinal, várias consequências. Então, eu deixo de fazer sono reparador, deixo de fazer digestão e deixo de produzir hormônios esteroides sexuais. Aí você está vendo a enxurrada de mulheres, por exemplo, fazendo uso de chips de testosterona, implantes hormonais, que na verdade, o fundo, a causa disso é o estresse crônico, é o estado de alerta. Então eu vou tratar tudo isso aqui, E não trata a causa. ou vou tratar a causa, que é o estado de alerta.
Existem técnicas e tecnologias, ferramentas para se tratar isso. E não é só meditação ou terapia psicológica, que são ótimos, mas sozinho não chegam a potencializar e induzir um processo de autocura. Você pode fazer mais pelo seu paciente, pelas pessoas. Tá? E tem uma outra parte aqui do modelo mental, estou falando só de algumas questões. Uma outra parte que são as suscetibilidades individuais. O que é isso? É a tendência natural da pessoa a sofrer por certos assuntos. Então, vou dar um exemplo. É muito comum mulheres chegarem lá e falarem assim, eu tenho medo que aconteça alguma coisa com alguém da minha família. Ou eu fico antecipando um problema do futuro, fico pensando naquilo. Se eu vou viajar, ficar uma semana sem dormir. Ou eu tenho medo de acidente. Eu tenho medo de... Uma viagem de avião. Uma viagem de avião. Medo de agulha. Pensa o que isso não é para o corpo. Um sofrimento, a pessoa tira. Porque a gente não tinha nada disso. Nossa genética é daquele caçador de 20 mil anos atrás. É o mesmo animal, né? Não houve uma evolução genética assim tão grande. Então, o que acontece? A gente tinha o estresse naquele momento pontual, que ia caçar. Então, era luta ou fuga. Você está falando diretamente aí de cortisol, né? O hormônio... De todo o eixo hormonal, hipotálamo, hipófise adrenal, que com o estresse crônico, começa a haver problemas no pulso da produção, que existe um ritmo circadiano, um horário que tem que produzir mais cortisol, ou melatonina, que é o hormônio que determina o ritmo circadiano. Então, começa a acontecer um problema de adrenal pineal. Adrenal, essa glândula, duas glândulas pequenininhas que ficam em cima dos rins, que são essas glândulas do estresse. Caça ou fuga. Mas não é estresse, a gente que deturbou isso. Era da luta ou fuga. A nossa vida mudou tanto que virou o hormônio do estresse. É do trânsito hoje, né? Tá andando no Campo Grande, se você estiver dirigindo desde Campo Grande, se estressar com o trânsito, você tá meio desalinhado ali com o cortisol, né? Porque é um sinal, né? Isso, e você falou um exemplo maravilhoso, porque você tomou uma fechada no trânsito ou aconteceu alguma coisa no trânsito. Na verdade, as pessoas às vezes têm reações desproporcionais. Por quê? Porque naquele momento eu reativei alguma coisa, um trauma do passado que foi muito forte para mim e que ficou mal processado. Não sei se você entende. Tinha uma cicatriz lá. Eu voltei naquilo e botei meu corpo em estado de alerta. Naquele momento. É um gatilho mesmo, né? Um gatilho que ativou um outro registro mais antigo e mais forte. Porque a reação àquele problema era para ser tranquilo. Você, poxa, o que tem? Aconteceu, o cara me fechou aqui. Né? A microfisioterapia trata bem isso. Eu gosto muito dessa ferramenta também, que é a microfisioterapia, para limpar registros no corpo de emoções mal processadas. Porque é mais ou menos assim, quando acontece algum problema com você, uma emoção que você não deu conta, do nada você fala assim, mas apareceu uma dor no meu ombro alguns dias depois, e você não liga com nada. Não fiz um esforço, não fiz nada. Mas o que acontece? Quando aconteceu o problema, você teve uma emoção que não conseguiu resolver, e você teve uma fragilidade naquele tecido ali. Aí o cérebro, para conseguir tocar a vida, ele fala assim, eu vou cortar a conexão aqui com esse problema, porque eu tenho que pensar, eu tenho que fazer outras coisas. E o problema continua lá, e você continua a tua vida. E fica crônico aquilo ali. Existe uma fragilidade naquele local. Quando você vai na microfísio, o que ela faz? Ela faz uma palpação, e ela sente aonde trava o tecido. Tem que estudar muito para fazer isso. Ela vai num livrão dessa grossura, olha lá, isso aqui corresponde a tal emoção, e te informa e faz uma manobra manual para apresentar aquela lesão de novo ao cérebro, dizendo assim, olha, não é mais aquela época que você teve esse problema, esse sentimento. Pode tirar essa fragilidade do corpo. E por incrível que pareça, 2, 3 dias depois, o problema no ombro vai embora. E o meu professor de tênis falou para mim, ele estava com um problema aqui no pulso. Que é o tênis, né? Ele achou que era do tênis. Aí eu mandei ele na microfísio, ele estava falando para mim essa semana, falou, tem 1 ano que não tive mais nada. E eu estava parando de dar aula de tênis. Fiz só uma sessão de microfísio. Mas ela quase me fez chorar, aquela menina lá, que ela falou de datas que aconteceram coisas fortes na minha vida. E as pessoas pensam que tem alguma coisa a ver com o sobrenatural. E nada a ver. Ciência, muito ciência. Quem desenvolveu isso foi um cara, um estudioso da embriologia. E esse francês que desenvolveu isso, ele fala, eu não inventei nada, tá tudo nos livros.
Entendeu? Só assessor. Que inclusive foi, não sei se você lembra, o meu filho foi diagnosticado com vitiligo, o José, novinho, tá com 5 anos. E eu lembro na época eu falei com você, Manuel, me dá uma luz. Você me mandou pra físio, eu fui tratar lá na clínica, na Arcos, inclusive, e atendendo lá com a Lívia, uma excelente profissional, cara, ela puxou nele uma situação, um estresse que eu e a Pamela, minha esposa, vivemos no 4º mês de gestação. Olha. Foi lá atrás, cara. Lá atrás. E dali pra frente não desenvolveu mais a vida. Ela não cresceu, cara. Então, Muito pelo contrário, ela vem diminuindo. Então, olha que interessante. Porque isso daí, na visão tradicional, não tem cura. Não tem cura. É uma doença autoimune, acabou, vai ser assim mesmo. Né? Então, quando eu digo que essas intervenções, elas são muito mais profundas do que você dar suplemento ou dar medicamento, né? Pensa. Então, na hora que você começa a entender também da fisiologia, do funcionamento do corpo, por que aconteceu aquilo, você começa a ficar com meio pé atrás, né? Com medicamentos de uso crônico. Ele fala assim, isso aí é pro resto da vida. Né? Só trata o efeito, né? Pra mim, doutor, é um caminho sem volta. É doideiro o negócio, porque você começa a estudar, um bate-papo, fica ligado no podcast, um bate-papo, se você ouviu, tá assistindo, não tem como sair de um podcast como esse, não ir atrás de mais conhecimento e não mudar alguma coisa, porque algo vai girar na sua cabeça, vai uma chave, é surreal, porque a gente vive, lógico que o Manuel não vai falar, eu vou tomar a frente aqui, vou falar, a Bayer comprou a Monsanto, a maior produtora de remédios do mundo, vai lá e compra a empresa que fabrica grãos, transgênicos, grãos. Rapaz, pra você ter uma ideia, o soja, Deus fez o grão para que o grão seja multiplicado por ele mesmo. O soja que a Monsanto vende, que o agricultor planta, a semente não nasce. A semente que é colhida não nasce. E só isso aí você precisa olhar para trás e rever algumas coisas. E o doutor não vai falar muito sobre isso, mas eu quero aqui levantar essa bandeira, porque as pessoas comecem a se questionar sobre, cara, qual é a matrix que nós estamos vivendo da alimentação. O maior produtor que vende remédio, as farmácias parecem um shopping, né? Esses dias eu fui numa farmácia aqui, 6 horas da tarde, falei, impossível. O povo tava com sacolinha, bicho, mas um monte. E aí tem gente que compra, eu conversando com o aluno, que faz compra do mês de remédio, aí vive dentro de uma cultura. É uma matrix, porque quem vende o remédio tá produzindo o alimento. Você acha que eles querem que você entenda que a cura tá na alimentação, parte dela, e no modelo mental? Muito pelo contrário, eles querem que você compre mais remédio. E é fato, tá? Isso aqui é a minha bandeira, então não tem como sair. É um caminho sem volta. Maravilha, doutor. Modelo mental. Nós vamos agora pro terreno, né? Antes eu quero agradecer aqui os patrocinadores. Tá aqui, vou agradecer a Farmalab, a Adriana, nossa parceira. Aqui nós temos um pré-treino de disposição. Se você não conhece a Life, tem um QR Code aqui. Já clica aqui, acessa esse QR Code. Você vai cair num botão, você vai ganhar uma aula cortesia. Lá nós oferecemos, ou você vai estar ganhando. Você pode até falar, eu vi lá o vídeo do Éder, eu quero meu pré-treino, eu vou te dar esse aqui, tá? É muito bom esse pré-treino da Farmalab, tá? A Farmalab é um dos nossos parceiros. A Havana também. Tem o café aqui. Uns dias eu tava conversando com uma Nutri, e ela falando sobre o café, a importância de ser um café, a gente acha que é frescura, um café premium, um café prime. Cara, esse café básico que a gente compra de supermercado, os caras processam tudo. Muita impureza. Processa animal. O cara processa cobra, pedaço de pau. Cara, café. E outra, R$3, R$5, R$10 a mais, moço, vale a pena. Você pega um café premium desse aqui, é um café de alto padrão que ele, no processo, ele não tem impureza. Isso é a grande vantagem. E a Havana é uma das nossas parceiras aqui. Aqualive, nós vamos entrar em terreno biológico. A Aqualive é um filtro de água ionizada, pH 10. A Life 30 é o único estúdio, academia de Campo Grande, que lá é 100%. No dia que eu instalei isso dentro da minha casa, doutor, falei, cara, impossível não oferecer para meus clientes, cara, porque a minha esposa foi curada da enxaqueca. Cara, a água, lógico que tem uma série de coisas, mas grande parte foi ali por causa da água. Cara, não tem como. E hoje, quando eu vejo uma pessoa falando, tô com dor de cabeça, falo, mano, pega
uma garrafa, e acontece isso. Tem gente que leva garrafa maior, pega no nosso filtro para levar para casa, para tomar durante o dia, e eu fico feliz. Então a Life 30 é a única academia hoje do estado que oferece a água 100% pH 10 lá, ionizada, da Aqualive. E um dos nossos parceiros também é a Clínica Arcos, eu vou deixar contigo, né? Você que é o cara da Arcos, fala um pouquinho pro leigo aqui, o que é a Arcos e como que a pessoa pode ser tratada lá dentro. Éder, obrigado pela pergunta. A Arcos é um sonho que foi materializado hoje. Nós temos uma estrutura lá para ajudar a pessoa a se transformar na melhor versão. Não é só sobre melhorar doenças, é sobre equilibrar a pessoa que está indo lá. Então, eu tenho uma equipe que eu falo que são meus braços, minhas pernas, e eles aplicam o que eu indico de uma metodologia que a gente vai sempre evoluindo, e eu vejo que as pessoas que começam a se tratar dessa forma e provam da melhoria da qualidade de vida que tem, elas acabam não querendo mais sair disso. Então, eu tenho pacientes de 14 anos atrás, quando eu comecei a medicina funcional integrativa. Quer dizer, eu sou formado há 23 anos, mas só há 14 anos que eu entrei de cabeça para estudar mais profundamente e abrir mais ainda meus horizontes. E aí eu consegui fazer uma estrutura completa para atender as pessoas. Então eu tenho uma equipe multiprofissional, enfermeiras, nutricionista, fisioterapeuta, até outros médicos parceiros que atendem lá dentro da mesma entendimento de abordagem das pessoas. Então, é um sonho para mim, de verdade. É lógico que hoje a gente atende 100% particular lá. Você estava falando aí sobre business. Isso é uma conquista muito grande. Você não só atender consultas, mas também todos os outros procedimentos serem particulares. Não é fácil e você tem que estar pautado em muito resultado, sabe? O resultado é que traz você para por exemplo, um boca a boca muito forte. Eu digo que 80% dos meus pacientes são trazidos por outros pacientes que indicam espontaneamente com muito prazer, né? Então, eu falo que é um sonho e o meu maior desafio agora é conseguir expandi-lo. Maravilha. Eu vou falar, doutor, pegar um gancho aqui antes da gente ir para o terreno biológico, sobre business, né? Eu vou falar da outra ponta, porque é um negócio que tem me incomodado e em algum momento a gente vai estar junto, eu não tenho dúvida disso, porque eu estou num ponto onde, por exemplo, hoje eu sou um estúdio. A Life 30 é um lugar para quem não gosta de academia. Não tem espelho, não tem menininha desfilando de leg com top, nada contra esse povo aí, mas lá a Life não é pra maromba, não tem cara gritando no supino, é um público 35 mais, tem paciente do Dr. Emanuel lá, é uma galera que não é mais reservado, estacionamento próprio, ar-condicionado, vestiário, shampoo, tudo, mas aí eu fico na outra ponta do que a Arcos entrega. Eu quero produzir cura, e tem gente curada lá dentro, muitas coisas. E muitas vezes a gente vai para a espiritualidade, inclusive. Oro lá e sai andando e começa a conversar com as pessoas. Mas é um pontinho pequeno de entrega, porque o problema é bem maior. A pessoa que vai lá e fala em emagrecimento, não é somente o emagrecimento. Que ela vai lá e fala de dor na lombar, você começa a estudar medicina germânica e fala, puta, dor na lombar tá ligada a um problema financeiro da pessoa. Cara, como que eu vou resolver esse trem? Eu preciso educar, eu preciso colocar dentro de uma Arcos. Então, esse é o caminho que a gente quer trilhar, tá? Enquanto o Life 30, e um dos motivos desse podcast é levar conhecimento para ser uma empresa que gere cura. Em algum momento a gente vai estar fazendo negócio junto. Não pelo business, mas sim pela entrega. As pessoas precisam ser curadas. Aí eu vejo pessoas entrando e cancelando porque não entregou o resultado, mas o que a gente faz, isso é baixo, mas precisa de mais. Eu acho que você também, em algum momento, nessa jornada deve ter percebido isso. A necessidade de uma entrega maior, de um pool maior, de um leque maior, né, doutor? É um negócio muito louco, né, cara? Eu vejo que, assim, as pessoas querem se cuidar dessa forma e, mais ou menos assim, não existe uma oferta de serviços de saúde mesmo suficiente
para atender toda essa demanda. O que geralmente acontece? As pessoas vão até um médico lá do convênio, não estou criticando de forma alguma, só que o convênio remunera muito mal o médico, né? E ele acaba não conseguindo dar a atenção que aquela pessoa precisa, né? Então, o que acontece? Ele chega até o médico querendo, olha, eu gostaria de saber se tem alguma coisa para eu fazer pela minha saúde, que eu possa evitar de tomar medicamento, que eu quero atuar na causa. E aí ele é informado que, olha, não, aqui você tem que tomar esse medicamento e isso aqui, e você tem que tomar pro resto da vida. E as pessoas daquele lado que a gente está atendendo, elas não querem mais isso. E o que está acontecendo ainda com os profissionais? Eles viram e falaram assim, isso não existe, isso não sei o quê. Mas as pessoas estão sendo transformadas. Fato. Acontece. Então, será que é por acaso? Será que é o efeito placebo que falam tanto? Que é só da pessoa acreditar vai funcionar? Né? E o que você diz em relação a animais que são curados, por exemplo, com homeopatia? Bebês que mudam completamente seu comportamento, seus medos, seu apego excessivo à mãe, etc., que sofrem. Então, o médico ele tem que ajudar a pessoa a aliviar o sofrimento. E enquanto se tinha um conhecimento que era só com medicamento, tá ok. Mas hoje existe um leque de literatura e de estudos na qual eles podem se debruçar. Eu só não posso ter preconceito na minha mente para estudar alguma coisa. Porque enquanto eu não sei daquilo, eu nunca ouvi falar, eu posso dizer assim, não, eu nunca ouvi falar disso. Agora, eu preciso estudar. Lógico. Eu preciso estudar para dizer que isso não existe, que é louco, que é loucura. As pessoas estão querendo não usar medicamento, elas estão querendo se curar. E aí o que eu vejo? Eu vejo uma loucura frenética de pessoas buscando por suplemento, hormônio e se acabando em exercício físico sem orientação. Tá? Eu vejo, principalmente agora após a pandemia do Covid, pessoas esgotadas energeticamente e que vão e fazem exercício de alta intensidade por muito tempo e aquilo piora o esgotamento dela. Ela não está ouvindo o corpo dela, ela entra em esgotamento, ela baixa ainda mais a imunidade dela, porque um exercício, por exemplo, uma musculação com muito peso, ela vai causar estiramento das fibras musculares, que é tudo roxo, uma lesão, e ela vai precisar de mais energia, uma energia que ela não tem, que não está tendo nem para o sistema imunológico dela, nem para produzir hormônio, nem para fazer digestão, nem para produzir neurotransmissores. E aquilo vai causar problema. Eu atendo diariamente pessoas esgotadas. E aí elas falam assim, eu estou muito cansado, mas eu vou assim mesmo. Eu fico assistindo esses vídeos de coach aí da internet que vai do jeito que dá, isso é uma conversa muito louca, né, cara? Mas, por exemplo, uma pessoa esgotada, ela tem um esgotamento pela causa hormonal e tem a causa bioquímica. A mitocôndria, o órgãozinho da antissocial, não está produzindo mais energia. E ela já está achatada, a curva hormonal, porque ela já ficou, por exemplo, com o hormônio do estresse lá em cima muito tempo, muito alto, e o corpo não consegue mais produzir. Igual o diabético, que fica com insulina alta há muito tempo, depois o pâncreas não aguenta mais produzir tanta insulina, a insulina cai lá embaixo e a glicose sobe e vem o diabetes. Acontece a mesma coisa com o estresse crônico, com as toxinas crônicas, com as infecções crônicas. Por exemplo, a pessoa deu de frente com o Covid, quando já estava relativamente inflamada, comendo mal, super estressada. O Covid fez e multiplicou aquilo, e aquele vírus fica crônico dentro da pessoa, roubando a energia dela. E aí, você pensa, a pessoa que não conseguiu nem debelar aquele vírus do Covid, ela vai pegar, eu falo, não, eu não consigo mais emagrecer, então eu tenho que fazer exercício igual uma louca. E já está esgotada. Vai dar ruim, né? Muito ruim. E aí a gente já entra no terreno biológico, né? Que para mim, duas coisas que eu adoro você falando. Modelo mental, terreno biológico. Assim, ó, de forma bem simples, Manuel, explica pra mim, pra galera que tá assistindo aí, terreno biológico. Que doideira é essa? E como que eu cuido do meu terreno? É meu quintal, né, cara? Como que eu cuido do meu terreno biológico? Perfeito, obrigado. É o seguinte, primeiro, toxina. Nosso corpo não foi feito para ter contato com toxina. Olha o tamanho do fígado, é um órgão gigante. Parece que Deus já previa isso, né? Que a gente no futuro ia ter contato com tanto tóxico.
E o que o fígado faz? Ele processa uma toxina lipossolúvel, solúvel em gordura, que é a maioria das toxinas, e em lipossolúvel para ir para a circulação e o rim manda embora. Mas o que está acontecendo? A capacidade de detoxificação é praticamente fixa. Você pode aumentar um pouquinho com alguns suplementos, umas vitaminas, mas bem pouco. Ela é fixa. E aí, o nível de tóxicos, ele tem que ser abaixo da sua capacidade de detoxificar. O que está acontecendo? O mundo está tão tóxico, por exemplo, na água que você toma, se você não tem um bom filtro, você está ingerindo uma quantidade de alumínio altíssima. O alumínio é um xenoestrógeno. Ele ocupa o receptor do hormônio feminino, ele funciona como hormônio feminino no seu corpo. Ele atrapalha a comunicação entre neurônios. 100% dos pacientes com Alzheimer têm intoxicação por alumínio. Isso tem toneladas na água de sulfato de alumínio, porque o sulfato de alumínio é usado para decantar a sujeira. E aí esse alumínio fica todo na água, você está tomando aquilo. Então, a capacidade de detoxificação é fixa. E aí a carga tóxica, quando ela supera, vai dar problema, que isso vai acumular nos tecidos. E aí você começa a ter problema de perfusão. A pessoa começa a ter varizes, começa a ter perda de memória, ela começa a ter sintomas gerais e que as pessoas atribuem assim, não, isso aí é genético, minha mãe tinha. Isso daí, as pessoas, engraçado que elas acham explicações para os problemas e param de ir atrás das soluções. Elas estão satisfeitas só com a solução, com entender uma justificativazinha. Isso é da idade. Como assim? Você tem uma doença e você achar que é da idade? Não é normal. Então, ela tem uma capacidade de detoxificação fixa, a carga tóxica aumentou, começa a acumular. Vai dar problema. Porque como é que, se eu estou em uma célula aqui para receber vitamina, minerais, o oxigênio chegar e está tudo sujo ao redor aqui, como é que isso aqui vai chegar? Como é que essa célula vai detoxificar? Ela vai jogar para fora, se vai ficar tudo aqui, a circulação já está comprometida aqui. Entende? Então, o terreno biológico, primeiro, toxinas. Intoxicações crônicas. Esse é o problema. A medicina ainda estuda muito e olha só para as intoxicações agudas. E mede essas toxinas no sangue, que é o que você teve contato só ontem ou anteontem. Na verdade, você deveria medir as suas toxinas no tecido. Então, você deveria fazer um exame no tecido para avaliar o depósito dessas toxinas. Como, por exemplo, um mineralograma capilar, que é um exame de rastreamento validado para rastreamento, e que depois tem um teste de provocação na urina, que você pode fazer um soro e medir esses tóxicos na urina, que é o teste padrão ouro mundial. Então, você deveria fazer um exame tecidual, que hoje pode fazer pela palma da mão ou do cabelo, que é o mineralograma. Então, aqui, esse pilar toxina tem que ser avaliado. Em segundo lugar, infecções crônicas. É o que eu acabei de falar. Você teve uma infecção por um vírus, depois você ficou cansado e você acha que é assim mesmo, ou que você está estressado, ou porque você está dormindo mal. Você se satisfaz com aquilo. Mas no fundo você tem alguma coisa que está sugando a tua energia. Quantas mulheres que não têm candidíase crônica? Quantas pessoas que não têm herpes de repetição? Que não têm... mudaram a sua vida após a pandemia? Isso eu estou vendo todos os dias. Tá? Então, terreno biológico é toxinas, infecções crônicas subclínicas e focos inflamatórios. E isso daqui é muito importante também. Porque um lugar que as pessoas não procuram são tipo reservatórios de infecções, como, por exemplo, problemas dentários. Então, aquela gengiva que sangra, um implante que não deu certo, mesmo que você não sinta nada, ele está comendo o teu osso lá em cima na raiz do dente, e existe uma sigla em inglês para se pesquisar, isso chama NICO. Canais que antigamente eram feitos sem microscópio, achavam que o dente só tinha uma raiz, mas na verdade tem 3 ou 4 raízes e as outras raízes não foram tratadas, ficam como um meio de cultura para bactéria e aquilo fica gerando uma infecção crônica, come teu osso e fica mandando bactéria para o corpo inteiro, para a circulação, drenando tua energia. Então isso aqui é o segundo lugar. O médico, ele deveria ser um investigador a água desse aquário, certo? Então, o segundo pilar, toxinas, infecções crônicas e focos inflamatórios. Tá? Foco inflamatório envolve também descobrir os alimentos que estão mal, tá? que estão fazendo mal para aquela pessoa. É tudo isso. Você junta esses pilares, esses fatores, você, só de tirar o que está atrapalhando a pessoa, ela começa a melhorar na tua cara.
sem nenhum medicamento, sem nenhum suplemento. Doutor, conta pra gente, pra galera, que esse aqui foi um prêmio Nobel do coração de galinha? Ah, é. Não, esse aqui é o básico para as pessoas entenderem assim, realmente a importância do sim. terreno. Você explica sempre isso quando suas palestras, você fala da pesquisa. É o Alexis Carrel. Isso. Esse médico pesquisador, ele pegou um embrião de um coração de galinha e colocou numa vasilha com um líquido. E aqui ele dava os nutrientes. Nessa primeira experiência, ele dava o líquido todos os dias e esse coração... É uma experiência científica. É uma experiência científica. E esse coração, ele bateu, se eu não me engano, 29 dias seguidos, né? Ele dando os nutrientes todo dia para o embrião do coração de galinha. Ele pegou o mesmo embrião geneticamente idêntico, colocou num outro recipiente, e aqui ele dava os nutrientes, mas ele trocava a água todos os dias. Todos os dias. Água. A água com os nutrientes. Tá. Para esse embrião. Água, os nutrientes. E esse embrião do coração de galinha, nesse segundo recipiente que ele trocava a água, ele bateu por 28 anos seguidos. Tá? O outro foi alguns dias. O outro foi 28 anos. Então, está provado que já foi motivo de 2 prêmios Nobel de Medicina, não foi só um. Que esse espaço intercelular, o espaço de Pischinger, é onde acontecem todas as trocas intercelulares, onde chegam os hormônios, vitaminas, minerais, oxigênio, é ali que é mais importante que a própria célula. A água do aquário é mais importante que o peixe. Tá? E a gente não olha para a água do aquário. A gente olha para onde? Para a célula, para um sintoma. Tá? Mas existe algo mais a fundo, né? Que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar se essa água está limpa, se a gente está trocando essa água, ou se a gente está sujando demais. É isso. E alguma coisa simples que as pessoas possam fazer? Eu lembro que a gente estava numa conversa, acho que foi numa palestra, que nós estávamos juntos, você falou de argila, você deu uma série de situações práticas para as pessoas. Compartilha com a gente, hein? Sim, tem muita coisa a ser feita nisso aí. Primeiro, você ter você não sujar a água, certo? Então você tem que ter panelas de boa qualidade, panelas que não te contaminam, que não te intoxicam, porque uma das fontes mais importantes é a panela. Então, as piores panelas são a panela de alumínio, de teflon, panela de inox, que as pessoas acham que é boa, ela solta cádmio, não é boa. Infarta, né? Cádmio infarta. O cádmio, ele dá muito processo alérgico, ele vai no osso e ele substitui o cálcio do nosso osso. E aí você acha que está com o osso bom, mas ele quebra, né? Dentre vários outros problemas. Então, panelas que não são boas, alumínio, inox, teflon e aquelas de barro, porque são esmaltadas, tem chumbo ali. As panelas que são boas vidro, ferro, cerâmica, aço cirúrgico e as últimas mais modernas de pedra. Tá? Então, primeira coisa, panela boa, água que filtra muito bem, tá? Eu sei que não é assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu vou viver em outro mundo. Não, você toma uma providência uma vez e você já está protegido. E o filtro de chuveiro também é bom, é importantíssimo. Por que o filtro de chuveiro? Para tirar o cloro da água que você toma banho. Porque na hora que aquilo bate no couro cabeludo, na tua pele, você absorve, mas também você inala aquele cloro, e o cloro... E a água vem quente ali. O cloro, eu costumo dizer que é metade do problema, ele é carga negativa, ele junta com os metais tóxicos, carga positiva dentro do corpo, e aí gera um problema de estresse oxidativo e inflamação crônica. Então, medida simples, ter uma água boa, panela boa. Depois, você detoxificar sempre. Tem uma coisa muito simples, você transpirar, ou faz sauna seca, porque a úmida tem cloro, aí você transpira e você bota um sal grosso num punhado da tua mão, esquenta a água e faz uns escaldapés 20 minutos por dia. Aquilo ajuda todo dia a puxar toxina. Essa é aquela água que vai ficar preta? Não. Esse aí é um equipamento, mas ele não é indicado. Na verdade, o que eu acho interessante é uma forma suave de poupar assim, o seu fígado, pelos escaldapés com sal grosso. Você bota um punhado de sal grosso, esquenta a água e deixa os pés por 20 minutos ali. É coisa que os nossos avós faziam e funciona muito bem.
tá? Uma outra coisa que ajuda muito nas toxinas a limpar é o uso de coentro, né? Mas às vezes é mais fácil usar a tintura, isso aí tem que deixar, né, para quem for prescrever. Mas também a água de quiabo. A água de quiabo é impressionante. Ela, inclusive, ela abaixa a glicose de pessoas diabéticas. Tem estudo disso. Você pega um quiabo assim, orgânico, corta as pontinhas e dá um talho de comprido nele assim. E deixa ele na água filtrada na geladeira à noite, para dormir. Na água normal. Normal. Aí você bota lá na geladeira um quiabo grande, se for um quiabo médio ou pequeno, No você copo. bota 2. No copo, mergulhado. Você só dê um talhozinho assim, não precisa abrir todo, só dá um talho. Aí de manhã cedo, você vai pegar aquele copo com aquele quiabo, você deixa escorrer a baba dentro do copo, joga o quiabo fora e toma aquela água em jejum. E olha, é impressionante, porque se você fizer isso uma semana, meus pacientes me relatam que a glicose abaixa bastante. Olha, bora fazer, Luizão? O Luiz tá... Olha lá, o Luiz já vai... Cara, é incrível como que a cultura popular, cara, ela tem muita coisa muito surreal ali de tudo, né, cara? Fitoterápicos são poderosíssimos para a saúde, são amplamente ignorados e tem muito estudo sobre isso tudo, sabe? É porque a gente não tem o hábito de procurar, sabe? Mas quando você procura, tá tudo aí. Tem muito estudo. Existem universidades independentes. A natureza, Deus deixou tudo, né, pra gente se curar, né? Então, eu vejo que com muita alegria isso, né? Muita esperança que não precisa de atitudes assim, não precisa ser milionário, não precisa ser muito, você só precisa ter consciência e buscar a informação correta. O quilo do quiabo é baratinho, cara. Não é? R$7 o quilo do quiabo. Manuel, vamos chegar para a parte final aqui. Eu quero que você dê suas considerações, cara. O que você deveria ter falado aqui, que eu não te perguntei, que você acha que é importante para quem tá ouvindo, para quem tá assistindo. Cara, fica à vontade, o espaço é seu. Você é a estrela aqui não é à toa. Eu falei isso aqui no bastidor. Você não tá inaugurando isso aqui porque você é bonitinho. Não é isso, cara. Você tem muito para entregar. Eu quero que isso aqui seja uma bazuca para que esse propósito, essa missão do Emanuel se propague, cara. Isso que você fez aqui, bicho, vai impactar milhares de pessoas. No momento certo, vamos botar tráfico nesse trem aí, até porque as pessoas realmente entendam, cara, que às vezes o quiabo pode salvar a pessoa da morte mesmo, da morte, porque a diabetes mata, moço, é um trem. E tá ali, cara, não vive a vida inteira de civastatina, cara. Civastatina vai arrebentar seu estômago. É um negócio muito louco. Eu falo isso, porque eu sei que você ressalvas aí, mas isso é muito importante, cara. Quais são os pontos que você deveria ter falado, que você quer falar? Fica à vontade, irmão, o espaço aí é seu. Então, eu queria deixar um recado aqui para que as pessoas passem a investir um pouco de tempo em conhecimento, porque cuidar da saúde hoje está cada vez mais difícil. Por quê? Porque nós temos cada vez mais contato com toxinas, um ambiente tóxico. Nosso corpo hoje, ele é feito para adoecer quase. A forma de vida que nós levamos. A gente ficar ultra conectado o tempo todo, por exemplo, em celular, você passa essas radiações de Wi-Fi, de celular, elas interagem com o nosso corpo. Elas não interagiriam, talvez, se a gente não tivesse tanta toxina dentro do corpo. Então, como que você explica, sabe, Éder, um aumento, uma explosão da incidência, por exemplo, de transtorno de espectro autista e TDAH na população, da ordem de 1 para 20 mil na década de 80 para 1 para cada 32 hoje? Será que é só diagnóstico que aumentou? Será que os médicos diagnosticavam tão mal assim antes e que agora que estão diagnosticando demais? Não é o que eu vejo na prática. Eu vejo, inclusive, crianças com um autismo gritante e que muitas vezes não são dados diagnóstico para eles. Por receio, porque é um rótulo também e porque implica em muitas outras questões. Porque é como uma sentença para a pessoa, né? Então, a gente precisa entender, eu quero deixar alguns recados aqui. Primeiro, a alimentação
é muito importante. O que você bota dentro da boca, ou ele é um remédio ou ele é um veneno. Ou ele te dá energia ou te tira energia. É como entender qual é o combustível certo para o motor certo. Não adianta eu botar diesel no carro a gasolina. Tá? Então, uma dica prática para quem quer começar a cuidar da alimentação e fazer um teste em casa é: substitua temporariamente. Não vai causar problema algum para a pessoa. Muito pelo contrário. Veja o que acontece. Se você tem dor no corpo, falta de concentração, baixa imunidade, substitui o trigo de hoje em dia, que é um trigo geneticamente modificado, riquíssimo em glúten, altamente inflamatório, neurotóxico, que ele aumenta a expressão de zonulina, que faz machucar o espaço entre as células do intestino, e a gente perde nossa barreira intestinal por conta desse trigo em excesso. As pessoas comem pão todo dia no café da manhã e acham que é normal isso. Substitua por 7 dias e veja se não acontece alguma coisa. Dr. Laí fala que isso se chama exjuvantus. É fazer e constatar. Não precisa acreditar, só faça e veja se aconteceu alguma coisa. Então, substitua temporariamente o trigo, os laticínios brancos, o leite branco, queijo branco e o açúcar por 7 dias e veja o que acontece. Tá? Então, se você não sentiu nada diferente, volta a comer, tá tudo bem. Mas comece a cuidar da tua alimentação, comece a cuidar dos teus pensamentos, veja se você sofre excessivamente, se você tem ansiedade, medos, preocupações que não tem fundamento, porque tem tratamento para isso. Comece a fazer a gente fala às vezes de meditação, né? Só que as pessoas que estão esgotadas ou que estão muito ansiosas, você sabe que elas não conseguem meditar? Não consegue. Não consegue. Você fala assim, medita, respira um pouquinho de manhã. Ela não consegue. Ela já acorda down, com pensamentos negativos, muito cansada, com muita dificuldade de sair da cama, fica botando aquele despertador 10 vezes para aquele soneca, e o dia dela começa péssimo. E ela não consegue acordar e fazer uma meditação. Então a meditação vai ser um pouquinho, mas se você conseguir parar de manhã e fazer pelo menos 15 respirações conscientes, na inspiração, contando até o 6, e na expiração, contando até o 10, você já está ensinando o teu cérebro a viver o momento presente, que é a única coisa que existe. Então você tira um tantão de futuro, que é a ansiedade, e também deixa para trás um pouco tanto de passado, que acaba gerando depressão. Tá? Isso você vai ensinando o teu cérebro a viver o presente. E uma coisa simplérrima e de graça total, maravilhosa, que é uma das coisas mais potentes e subvalorizadas que existe na face da Terra. Botar o pé na grama, na terra ou na rocha. Ter contato do pé descalço com a superfície do planeta. Isso chama grounding. Existem mais de 200 mil estudos científicos e ele alivia dores, carrega a bateria do corpo, ajuda no intestino. Os estudos são muito claros sobre o grounding, porque o homem se afastou da natureza e ele começou a adoecer. E na hora que você bota o pé na terra, você está recebendo elétrons, carregando sua bateria. É simples assim. É tão simples que as pessoas não fazem. E os pacientes que chegam para mim em fadiga crônica ou com câncer, eu falo, é obrigatório fazer isso. Não é opcional. Você precisa fazer isso todo santo dia. E o escalda-pés é uma outra experiência também fantástica. Muito simples, muito eficiente, tá? Então, eu vou deixando alguns recados de coisas que você não precisa de muito recurso e que pode ajudar muito as pessoas. Você começar a fazer testes, como o pessoal faz, né, no biohacking, né, que é uma área que cresce muito da pessoa, ela mesmo tomar as rédeas da saúde dela e procurar modificar a saúde dela, hackear a sua própria saúde. Isso são atitudes de biohacking super poderosas, entende? E se você está muito cansado, esgotado, escuta teu corpo, procura descansar. A soneca do dia, ela vale 4 vezes mais do que o melhor sono da noite. Então, após o almoço, se você conseguir dormir meia hora, equivale a 2 horas de sono profundo, sabe? É um hábito de pessoas centenárias. Só que também você fala para uma pessoa que está elétrica, ansiosa, esgotada, ela fala, não posso, eu não tenho tempo, não... ela está numa piração. Então, na hora que você começa a ampliar a consciência dela, você começa a conversar e falar, explicar todas essas coisas, ela começa a achar tempo, porque
as pessoas estão sem energia. E a energia é o código principal da saúde. Eu costumo dizer que a energia é como se fosse os cavalos de um carro. A energia que você tem é fixa no corpo. Vamos dizer que você tem 100 cavalos no corpo. Aí, se eu tenho um pensamento legal, estudo, estou tranquilo, eu gasto 30 cavalos para o cérebro. Mas se eu estou preocupado demais, ansioso, agitado, ao invés de gastar 30, eu vou gastar 60. Aí, a digestão, eu preciso de 20 cavalos para fazer a digestão perfeita. Mas se eu como qualquer coisa, inflamo meu intestino, eu tenho que gastar energia para desinflamar, atacar os alimentos. Eu vou drenar meu sistema imunológico. Ao invés de 20 cavalos, eu gasto 40. Ó, eu tive 60 do cérebro, já 40 do intestino. Já deu 100 cavalos. Não tem mais para produzir hormônio. Não tem mais para músculo. Vai faltar para todo o resto, para o sistema imunológico. Então, é como um cobertor curto. Se eu roubo daqui, vai faltar lá. O que eu tenho que fazer? Devolver e equilibrar todos esses fatores. Com isso, eu aumento os níveis de energia. Quando eu tenho muita energia, eu não tenho doença no corpo. Porque eu consigo reparar, regenerar meu corpo. Então, a gente deveria perguntar com mais afinco ao paciente: você tem uma energia espontânea? Você acorda muito bem disposto? Fica com energia boa ao longo do dia? O tempo todo? Muito difícil, né? Quem tem isso daí. Até porque nem sabe o que está comendo, faz pico de glicose, com pico de insulina, maré alcalina excessiva, detona testosterona, estradiol por uma má alimentação, excesso de carboidrato que faz pico, e preocupado demais, sobrecarregado demais, acredita em muita coisa errada. Então, tem conflitos familiares, teve conflitos não resolvidos que fragilizaram órgãos, alterou o equilíbrio. Então, a gente tem que olhar esse todo. O que está roubando energia desse paciente? Por que ele está adoecendo? Da onde está esse ciclo aí? E é possível você restabelecer com um olhar amplo e devolver nas mãos da pessoa. Você vê que o paciente passa a ser protagonista junto com o médico. É uma parceria no tratamento. E não, eu vou te passar uma coisa aqui unilateralmente, achando que isso vai te curar, né? A cura está num processo. A cura está em você plantar para colher. A cura está em você botar luz onde estava escuro, que você não enxergava o seu ponto cego do seu adoecimento. Então tem que ser pesquisado uma série de fatores que não são pesquisados para trazer luz a isso. Então eu peço a Deus que essa abordagem ela se amplie para os médicos mesmo, para que eles consigam tirar a venda dos olhos, poder estudar além, enxergar e ter a satisfação que eu tenho quando o meu paciente volta no meu consultório. Eu falo, tudo valeu a pena por conta desse retorno. E eu tenho gravado depoimento dos pacientes, porque eu escuto esses depoimentos e depois eu mando para o grupo da minha clínica, porque às vezes nem todo mundo fica sabendo. Então eles sabem que estão fazendo parte de uma coisa muito bonita quando eles escutam esse depoimento que eles falam lá dentro para mim, sabe? Até quem toma conta, o porteiro do prédio, a recepcionista que não fica, né, o tempo todo conversando com o paciente, sabe? Então, é muito gratificante, porque isso daqui que a gente faz é considerado, entre aspas, alternativo. Só que quem sustenta isso são os resultados. Se não tivesse resultado, não ia ter quem quisesse ir atrás de fazer isso sem ter a cobertura, inclusive, de convênio de saúde, né? Então, eu falo para os colegas, você só tem que tirar a venda dos olhos e procurar estudar de tudo. Estudar mesmo, ir a fundo, entender. Porque se você não entender, não tem como você ajudar as pessoas. Você fica limitado de ferramentas. Então, o meu recado vai para as pessoas que procurem essa abordagem, procurem, que tem jeito. Não é assim, não é normal você ter sintomas, não é normal você não sentir menos do que uma pessoa muito plena. E também vai para os médicos que possam encarar essa abordagem de uma forma mais natural, questionar um pouco o que é imposto para eles nos congressos, medicamento tal versus remédio tal. Não se fala de nada mais. Não se fala nem de vitamina D,
que é altamente curativo, não se fala de modelo mental, não se fala de alimentação, nada. Entende? É remédio X versus remédio X. Então, que as pessoas passem, os profissionais passem a questionar um pouco e que daí para frente a gente entenda que o poder está na nossa mão. Né? A partir do momento que a gente possa ampliar o leque para o paciente, se fortalece o relacionamento médico-paciente, o médico se fortalece, o paciente se fortalece e ele vai ser eternamente grato para aquela pessoa que ajudou a enxergar e induzir um processo de autocura. Eu falo isso para você aqui de todo o coração meu, porque eu vivo o meu propósito hoje, sabe? E aí a minha vontade agora é expandir isso para que outros profissionais entendam, assim, desse processo como eu entendo hoje, tá? Não que eu sou a maior referência, autoridade no mundo nisso. Não, mas eu enxerguei além, eu me permiti estudar outras coisas e hoje eu consigo impactar de uma forma muito bonita, sem usar tanto hormônio, quase nada, entendendo a raiz dos problemas, tá? Eu agradeço muito aqui o espaço que você deu, porque esse tema merece ser melhor discutido, sabe? E me coloco à disposição se algum dia você precisar que eu volte aqui, tá? Foi um grande prazer e que as pessoas que estão ouvindo tenham um acalento que existe saída, sim, existe tratamento, tá? Tratamentos um pouco diferentes. Não quer dizer que as pessoas têm que parar de tomar os medicamentos que estão tomando. Não. Para que isso acontecer, ela tem que plantar um monte de coisa para lá na frente o próprio médico dela ir desmamando esses medicamentos dela, se for necessário, se for, tá? Então, muito obrigado, tá? E estou aqui à disposição. Maravilha. Rapaz, eu tinha umas 3 páginas aqui de briefing que nós fizemos. Vai ter que voltar em outro momento, né, Luiz? Tem jeito. Vai ter vários podcasts aí, doutor. Não tenha dúvida. Parabéns, cara. Que multiplique isso aí, não tem como. Esse podcast é um podcast que transforma vidas através da saúde e transforma negócios através do business. Nós estamos aqui para transformar a sua vida, irmão. Quero agradecer a Pharmalab que está aqui novamente. A Pharmalab que é a nossa parceira nesse projeto muito bacana. A Aqualive, que o Dr. Manuel falou aí da poder da água como terreno biológico. Eu vivo isso de uma água pH 10, ionizada. Nossa Havana aí com café maravilhoso. Grandes produtos aí, e a Clínica Arcos, né, que o Dr. Emanuel já explicou o poder de transformação lá dentro. Logo, logo a gente vai estar junto aí. Agradeço. Gostou? Cara, manda para 4, 5 amigos, compartilha esse trem aí, bora transformar o mundo, que nós temos muita coisa para fazer. Um abraço, galera, fiquem com Deus.